saber o propósito que eu tenho e me envolver com qualquer coisa enquanto eu não descubro o porquê eu nasci. Tempo de espera não é tempo perdido. Davi recebe unção, mas anos depois ele se torna rei. Se puder, pode zerar todo o som aqui do palco, por favor, lindão. Anos depois ele se torna rei. Como que a gente pode chamar o tempo entre a unção e o trono? Esse tempo se chama processos. Processos de Deus constroem caráter em nós. Os processos de Deus fazem com que príncipes assumam tronos, mas para isso a gente precisa ser experimentado em tempestades, em desertos, em crises, em falta. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente fica frustrado com Deus, perguntando por que Ele não nos poupou de algo que nem o seu filho Jesus foi poupado? Talvez você está enfrentando algo difícil, talvez você está enfrentando um momento de falta. Se você está enfrentando um momento de falta, você está sendo colocado no mesmo rol dos heróis da fé, que não tinham o que precisavam, mas viram Deus fazer. Talvez alguém aqui enfrentou uma traição, você ainda está enfrentando a dor e a dificuldade de liberar perdão para alguém. Se você foi traído, parabéns, você entrou no rol de Jesus. Ele escolheu 12 a dedo e um dos 12 o traiu. Você foi vendido, talvez alguém não acredite em você, talvez alguém desdenhe de você. Se é nesse lugar que você está, parabéns, irmão, você está no mesmo rol de José. Os seus próprios irmãos o venderam. Você percebe que todos esses homens enfrentaram crises, desafios, falta, humilhação, mas em todas essas coisas nós vimos Deus fazer algo que era maior do que aquilo que foi retirado deles. Eu quero compartilhar com você, eu quero que você receba isso em nome de Jesus. O teu milagre sempre vai ser uma porção maior do que aquilo que foi removido de você antes do seu milagre chegar. Alguém crê nisso? Diga amém. Davi, irmão, ele foi negligenciado pelos seus, ele foi esquecido até pelo seu pai. E é isso que eu amo na história de Davi. Esqueceram de Davi, mas Deus mandou chamar Davi. Os irmãos José passaram a odiar José por conta dos sonhos que José tinha. Mas a Bíblia diz que mesmo quando seus irmãos venderam José e se esqueceram dele, Deus não se esqueceu de José. Deus mandou chamar José. A Bíblia diz que foi assim com vários homens de Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus, por mais que talvez de alguma forma alguém possa ter se esquecido de você, talvez até você possa ter se esquecido das promessas que Deus te fez. Eu quero declarar em nome de Jesus profeticamente, nessa noite Deus mandou chamar você. Eu não sei qual é o seu nome, mas eu quero que você receba isso no teu espírito. Deus está dizendo para Lucas nessa noite: ei Lucas, eu mandei chamar você. Ei Mariana, eu mandei chamar você. Ei Pedro, eu mandei chamar você. Sofia, eu mandei chamar você. Homens podem ter te esquecido, mas eu, o Senhor, o teu Deus, não me esqueci de você. A palavra de Deus diz: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Alguém crê nisso aqui? Você pode declarar isso com autoridade? Diga: eu sei. Diga que o meu Pai não se esquece de mim. Mesmo que coisas aconteçam, diga: eu continuo carregando as promessas que eu recebi desde o ventre da minha mãe. Você crê nisso? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Sabe por que o inferno sempre tenta parar você antes do teu ministério acontecer, antes da tua jornada iniciar, antes do teu projeto sair do papel? Porque o inferno entendeu algo dentro do design com que Deus fez a criação. Deus estabeleceu a criação através do design que Ele é perfeito. As promessas não foram colocadas fora, as promessas foram enxertadas dentro. As promessas que o Senhor fez para você foram depositadas dentro de você. Por que, André? Porque se fossem exteriores, a gente teria vários problemas. O primeiro problema que a gente enfrentaria se as nossas promessas fossem exteriores é que a comparação seria maior do que já é. A gente ia olhar para a promessa que o irmão do lado carrega e a gente ia querer comparar com a promessa que a gente carrega. Em vários momentos a gente iria se questionar: por que a promessa dele parece melhor ou maior do que a minha? Por que Deus não coloca as promessas do lado de fora, para que cada um gaste tempo cumprindo e vendo o cumprimento das suas promessas? Porque a sua jornada individual, Deus fez você do jeito que Ele queria fazer. Você é um projeto de Deus. Deus desenhou você, Deus desejou você, Deus gerou você, Ele sustenta você, e é Ele quem vai manter você de pé. Alguém crê nisso? Diga amém. Sabe outra coisa que é poderosa no design com que Deus estabeleceu as promessas? As promessas foram colocadas dentro e elas não são colocadas fora para que a gente não perca. Porque se fossem como uma mochila que a gente carrega ou como um acessório que a gente
coloca no bolso, ou carrega na palma das mãos. Em algum momento, por conta dos desafios, ou talvez até da correria, a gente poderia esquecer no meio do caminho uma promessa que Deus nos fez. Deus estabelece as promessas dentro para que, mesmo quando a gente vive em estações cercadas de correria, quando a gente para e olha para dentro, a gente lembra que as promessas não saíram de lá. Deixa eu profetizar algo sobre você. As promessas que o Senhor fez sobre você antes do ventre da sua mãe serem geradas continuam de pé. Deus não é só um Deus que gera promessas, Deus é um Deus que sustenta promessas. E se você crer e não duvidar, se você cumprir os princípios, Deus também vai ser aquele que realiza as promessas que fez. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Ele promete algo para você, pode ter plena convicção. Tudo que Ele prometeu, Ele tem total intuito de cumprir. Alguém crê nisso? Diga: eu creio que Deus é um Deus de promessas. Sabe por que as promessas não são colocadas fora? Porque a gente poderia negociá-las. A gente poderia negociar nossas promessas, a gente poderia comercializá-las, a gente poderia trocá-las, a gente poderia colocar preço naquilo que não tem preço. E é por isso que as promessas foram colocadas no lugar mais seguro que Deus poderia estabelecer, dentro de você. Irmão, alguém que não tem tempo com Deus para saber quem é, vive andando em círculos, vive em crise, vive inconstante, vive com medo, vive com dúvida. Por que, André? Porque as suas promessas, elas foram estabelecidas pelo Deus da sua história. A sua identidade está diretamente conectado aos dons e à zona de graça que você tem. Irmão, quem sabe quem é, sabe o que carrega. Quem sabe o que carrega, sabe o que pode em Deus. E quem sabe o que pode em Deus, se torna imparável. O salmista diz: mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. O salmista, ele entendeu algo: o que eu preciso não está na minha geografia, o que eu preciso não está nas circunstâncias ao meu redor, o que eu preciso está no Deus da minha salvação. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, então isso é suficiente. Podem 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Podem se levantar, meus inimigos podem se unir contra mim, mas eu sei, o Deus da minha salvação me manterá de pé, porque Ele é refúgio. A palavra de Deus diz: Deus é o nosso refúgio, socorro presente na hora da angústia. Se você clamar, Ele ouvirá dos céus. Se Ele bater na porta e você abrir, Ele vai entrar e vai cear contigo. Mas você precisa saber qual é o propósito pelo qual você foi gerado, qual é o dom que você carrega, qual é o teu chamado. A gente vai falar de milagres daqui a pouco, mas uma das coisas que é indispensável para viver milagres é o entendimento da nossa identidade. Você é filho de um Deus de milagres. Qualquer história construída abaixo de uma história de milagres tem um nome para isso, se chama desperdício. Milagres não são um agir pontual de Deus. Milagres são uma nova dinâmica para quem caminha na fé. O sobrenatural para quem caminha com Jesus se tornou um novo natural. Aquilo que parecia acontecer a cada 6 anos, aquilo que parecia acontecer a cada 6 meses, irmão, Deus está convidando a gente para viver isso todos os dias. Existem milagres diários aguardando você. Alguém crê nisso em nome de Jesus? Diga amém. É impossível contar a minha história sem falar de milagres. Meu primeiro milagre aconteceu em 1988. Minha mãe contraiu uma doença quando estava grávida de mim. Eu sou o primeiro filho dos meus pais, e todos os médicos aconselharam que eles abortassem. Vocês são muito jovens, a chance é muito grande desse bebê não vingar, ou ele ter um problema cerebral, ou ele ficar em estado vegetativo, ou... Cada médico dava um parecer diferente. Mas os meus pais decidiram, mesmo sem serem cristãos na época, eles decidiram crer que algum milagre aconteceria. Sabe o que eu acho poderoso, irmão? Quem está comigo aqui, diga amém. Meu primeiro milagre aconteceu enquanto eu nem sabia quem Deus era. Vários milagres aconteceram nos anos seguintes, mesmo sem eu saber quem Deus era. Porque o milagre, ele tem uma característica interessante. Mesmo enquanto você não sabe quem Deus é, o Deus que fez você e sabe quem você é, continua te sustentando em milagres. Mas no dia que você entende quem Deus é, aí a dinâmica de milagres vai se tornar diária. Você não vai ver um milagre de vez em quando, você vai ver um milagre todos os dias. Irmão, se você perguntar, fala
Fala de um milagre que você viu em 2017. 2017 eu fui parar num CTI, 35 dias internado, usando fralda, catéter na minha jugular. No ano que eu quase morri, terminou sendo lembrado na minha família como o ano em que eu venci a morte. Me fala de um milagre em 2020. 2020, pandemia. A cidade que a gente estava plantando uma igreja se tornou o epicentro de contágio de Covid no planeta. Durante algumas semanas, nenhum lugar no mundo tinha mais contaminação do que a cidade que a gente estava plantando uma igreja. A gente estava em Miami, e aí veio o lockdown. Se você perguntar qual foi o milagre de 2020, 2021, a gente viu uma igreja de 300 lugares se fechando, mas a gente viu Deus soprando essa pequena igreja para mais de 30 nações todos os domingos. Se você me perguntar, irmão, qual foi o milagre que eu vivi no meio da pandemia, eu vou te falar bem nisso. O nosso segundo filho foi o nosso segundo milagre. O médico, no meio da cesárea, olha para mim e fala: você está vendo o útero da sua esposa? Você nunca mais pode ter filho, você precisa entender isso. Eu falei: doutor, depois a gente conversa. Minha esposa está com a barriga aberta, acho que não é o melhor momento para a gente falar sobre. Ele falou: não, papai, eu preciso que você entenda que a sua esposa nunca mais pode engravidar. Só que antes dessa notícia chegar em 2020, uma palavra profética tinha chegado em 2019. Estou em Israel, num lugar onde Davi se refugiou com seus valentes, e do nada, um homem de Deus profetiza, e entre algumas coisas que ele profetizou dizendo: no próximo ano Deus te dará um filho homem, mas não vai parar aí, Deus ainda tem para você um filho que vai ser uma menina. Então, quando chega um parecer médico dizendo: você não pode mais ter filhos, antes desse parecer já tinha chegado uma promessa dizendo: eu vou te dar mais um. E aí o que acontece? Nasce a nossa terceira filha, nosso terceiro milagre. Bom, deixa eu abrir um parênteses, eu quero que você guarde isso aqui em nome de Jesus. Tudo que Deus te fala no seu dia bom vai sustentar você no seu dia mau. Tudo que o Senhor fala com você no seu dia bom vai sustentar você no seu dia mau. Quando Deus me disse naquele dia incrível, no meio de um lugar incrível, onde Davi se refugiou com seus valentes: eu vou te dar mais 2 filhos. Parecia que era só Deus querendo me mimar com uma palavra profética, mas não, Deus estava me dando suprimento para eu persistir no meio do meu deserto. Porque alguns anos depois o médico diria: você não pode gerar, mas você vai lembrar, filho, que eu te disse anos antes: eu te darei mais filhos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Bom, eu vivi algo interessante mês passado. Acho que 3 ou 4 semanas atrás, era domingo, culto das 17 horas. Nossa igreja tem 5 cultos e algumas semanas eu prego em 4, algumas eu prego em 2. Mas nessa semana especificamente eu senti algo que eu nunca senti em nenhuma cruzada, eu nunca senti em nenhum estádio, eu nunca senti em nenhuma tour. Eu senti um frio na barriga, mas era algo estranho. Eu estava me sentindo inseguro, eu estava me sentindo, sei lá, estava me sentindo sozinho. E aí eu olhei pro monitor e faltavam 2 minutos e meio para acabar o último louvor e eu tinha que subir para pregar. E eu fiz uma oração, eu fechei os olhos e eu falei: pai, usa alguém do meu time para me dar um abraço. Eu preciso tanto de um abraço antes de pregar hoje. E aí eu fiquei orando: Deus, usa alguém do meu staff. Jesus, usa alguém, usa a Kezinha, usa alguém. Eu não vou pedir um abraço, mas eu creio que o Senhor pode usar alguém para me dar um abraço. Daqui a pouco eu abro os olhos, falta 1 minuto, 30 segundos e o tempo acaba e eu tenho que subir. Aí eu prego, eu dou o meu melhor e teve salvação, foi extraordinário o que Deus fez. E quando eu desço, eu vou para minha sala e aí um dos pastores da minha igreja bate na porta e fala: André, ontem, 4h40 da manhã, Deus me acordou, Ele me deu 11 palavras proféticas para liberar sobre você. Posso compartilhar? Eu falei: cara, eu preciso disso. Ele fala: mas antes Deus disse que eu preciso te dar um abraço. Eu posso te dar um abraço? Aí, irmão, aí meus olhos se encheram de lágrimas. Eu falei: irmão, é tudo que eu preciso. Aí ele falou: então eu vou te dar um abraço e um beijo. E Deus pediu para quando eu te desse esse abraço, dissesse para você que esse é o abraço dele para você. Irmão, pega isso aqui porque isso pode mudar a história de alguém. Domingo, 17 horas, eu peço para Deus um abraço. Sábado, 4h40 da manhã, Deus fala para um profeta me abraçar. Vou falar isso de novo, pega isso aqui, irmão, porque essa é a dinâmica que você vai viver a partir de hoje. Domingo, 17 horas, eu peço um abraço para Deus. Sábado, 4h40 da manhã, Deus envia alguém para me abraçar. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Na dinâmica dos céus, a provisão sempre está a caminho antes da necessidade chegar. É por isso que a gente não pode esmorecer no dia da crise. Porque se eu desistisse de pregar e fosse para casa, desolado,
Pastor, o que aconteceu? Cara, eu não estou bem, eu vou para casa. Alguém segura aí. Eu não receberia aquilo que Deus já havia enviado antes da minha dor chegar, antes da minha crise chegar, antes da minha preocupação chegar. Por isso eu quero profetizar sobre alguém aqui nessa noite. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, talvez você esteja vivendo um momento de transição, mas eu quero te fazer um pedido: não desista, porque a sua resposta já está a caminho. Aquilo que saiu da boca de Deus a seu respeito já está a caminho. Alguém crê nisso? Diga amém. Eu quero profetizar sobre você. Levanta suas mãos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu profetizo que aquilo que em algum momento tentou te parar, pelos olhos da fé, na verdade só vai te fortalecer. Deus está permitindo que marcas sejam criadas em você. Deus está levantando você para que seja um testemunho vivo. Em algum momento alguém vai estar passando por aquilo que você vai vencer nas próximas semanas. E quando essa pessoa compartilhar a crise, você vai dizer: eu já vivi o que você está vivendo, mas Deus mudou a minha história. Eu profetizo em nome de Jesus, ainda em 2023, Deus levando as nossas famílias a lugares mais altos, Deus removendo você de lugares e cenários de falta, de escassez, de medo, e levando você para lugares de paz. O Senhor é um bom pastor, e Ele nos guia mansamente em pastos verdejantes. Mesmo que haja crise ao nosso redor, não há crise dentro de nós, nós estamos em paz. A paz que excede todo entendimento é o que guarda você, é o que sustenta você. Por mais que os seus inimigos possam ter ruídos, por mais que a voz deles possa estar gritando muito alto lá fora, há uma paz sussurrando dentro de você, dizendo: filho, eu tenho um nome, a esperança se chama Jesus. Eu estou com você, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Continua firme, seja fortalecido. Eu profetizo do alto da cabeça à planta dos pés, o Senhor fortalecendo você, o Senhor levantando você, o Senhor inspirando você nessa noite. Pai, nós profetizamos uma estação de milagres a caminho. Nós profetizamos, Pai, de norte a sul, de leste a oeste, não importa a cidade que cada um aqui mora, não importa a crise, o problema, as circunstâncias, nós cremos o Senhor é a resposta que a gente precisa. Por isso nós profetizamos sobre toda doença, sobre todo caos, sobre toda miséria, sobre toda escassez, sobre toda crise familiar, sobre toda crise financeira, Jesus, sobre todo diagnóstico médico contrário, sobre toda frieza, sobre toda falta. Nós profetizamos o novo de Deus como uma fonte de águas limpas em meio a desertos, vindo sobre nós. Nada vai faltar, você não vai desistir, você não vai parar, você não vai se distrair, você não vai se comparar. Você e a sua casa pertencem ao Senhor. Você e a sua casa servirão ao Senhor. E nós cremos e declaramos nessa noite o maior romper de milagres da sua história, começando agora em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, você pode dar um prato de liberdade no seu lugar. Vamos, Porto Alegre, será que alguém pode fazer barulho? Alguém feliz com Jesus? Falar sobre milagres é desafiador, porque tem muita gente que romantiza milagres. Falar sobre milagre é um tema incrível de ouvir, que gera esperança, nos inspira. Mas é diferente quando esse tema sai da boca de alguém que está vivendo, que é sustentado por que Deus permite que a gente enfrente alguns desafios? Para que a gente possa falar, não de um Deus que a gente ouviu falar, mas para que a gente possa falar de um Deus que caminha ao nosso lado. Se você sentar comigo para tomar um café e estiver enfrentando uma crise financeira, eu vou te falar: irmão, deixa eu te contar como foi no nascimento da SESC. Um período em que pessoas colocavam dinheiro dentro de um envelope na caixa do meu correio para eu fazer compras. Deixa eu te contar de 2020, quando a gente estava plantando uma igreja em Miami, tocando nações, mas no meio da gestação do Benício, eu, a Kezinha, a Céci e o Benício, dentro da barriga da Kezinha, fomos despejados do apartamento que a gente morava no dia do meu aniversário. Se você quiser falar de saúde, posso te levar para o ano em que Deus me tirou de uma doença do meu coração. Eu posso te levar para o ano em que Kezinha estava gerando a Céci, teve bipolaridade gestacional. Eu posso levar você para o ano em que eu e Kezinha, a gente era só noivo e ela teve uma doença na vista em que quase precisou ir para um banco de transplante de órgãos. Bom, se você quiser falar de perseguição, eu posso te levar 5 anos atrás, quando Deus enviou a gente para a América. Quantas coisas se levantaram para tentar parar a gente. Mas se você quiser falar de milagres, posso te levar para a semana passada,
quando a gente viu centenas de pessoas aceitando Jesus na nossa igreja. Ou eu posso te levar para o ano passado, quando Deus mandou a gente largar tudo na América e voltar para o Brasil. E a gente assumiu uma igreja com 600 membros e vimos em um ano se tornar uma igreja de 8.000 todos os domingos. Posso levar para agosto de 2022, quando a gente assumiu uma igreja de 1.000 metros quadrados e viu 3 meses depois se tornar um campus de 51.000 metros quadrados. Posso te levar para hoje, quando eu estou em Porto Alegre, falando sobre milagres, e tem gente que parou para ouvir aquilo que Deus me confiou para falar. Mas eu lembro quando o meu ministério começou e eram 20 jovens numa garagem. Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo, pregando sobre Jesus. Eu lembro quando eu estava na Bahia em Missões. Eu lembro quando eu fui para Bolívia. Quantas coisas Deus fez, irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se você crer e não duvidar, se você não parar no meio do caminho, a sua jornada vai ser conhecida como uma jornada de milagres. Os seus filhos contarão histórias a respeito desses dias. Pessoas que não creem que Deus é real vão dizer para você: eu creio que Deus é real porque eu vejo Deus em você. Alguém crê nisso? Diga: eu e a minha casa. Diga com autoridade, diga: pertencemos ao Senhor. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê nisso? Diga amém. A gente pode começar. Eu quero falar sobre milagres hoje. Alguém consegue ouvir mais 30 minutos dessa mensagem? Pode me dar um 30 minutos? Levanta a mão, por favor. 30, 60, 90, 120. Falando sério agora, vocês topariam uma vigília aqui em Porto Alegre qualquer dia desse? Já viu aqueles cultos que a gente fazia em Miami, faz alguns em Alphaville no formato do Flow? Alguém já viu o Flow? Palco no meio, todo mundo em volta. Tô pensando a gente levar o Flow pelo Brasil. Vocês acham que seria uma boa trazer o Flow para Porto Alegre? Amém. Vai dar certo. Quero falar sobre milagres hoje. Eu quero liberar algumas chaves e eu quero que você reaja quando elas tocarem em você. Amém? Seja pelo menos uns 300 incendiários aqui. Tem algum incendiário aqui hoje? Primeira chave que eu quero liberar, ou talvez já seja a quinta, não sei. Todo milagre nasceu de um problema. Fala para quem está do seu lado: todo milagre nasceu de um problema. A gente ama milagres, a gente odeia problemas. Mas uma coisa não existe sem que a outra exista. Qual é a matéria-prima do milagre? A falta. Quando falta algo natural e há uma intervenção sobrenatural, isso se chama milagre. Quando falta recurso e o óleo escorre sobre as vasilhas vazias da viúva, isso é um milagre. Quando aquela mulher sangra por anos e ela precisa ser isolada da sua comunidade, mas ao simples toque nas orlas da veste de Jesus ela é curada, isso se chama milagre. Quando o paralítico é içado pelos seus amigos do alto de um telhado para que pudesse ser colocado diante de Jesus e ele levanta naquele dia e anda, isso é um milagre. Muitas vezes a gente celebra milagres, mas nem sempre a gente se lembra de onde eles surgem, como eles nascem. Milagres nascem nas crises. Porque milagre nada mais é do que uma intervenção sobrenatural dos céus, gerando uma nova realidade, subjugando as realidades da terra. Bill Johnson diz que a dinâmica da fé é como se a gente se apossasse das realidades dos céus e colidisse violentamente com as realidades ao nosso redor. Porque um reino inferior não subsiste. Quando você entende o que os céus carregam, você começa a viver o céu na terra. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. O nosso chamado não é estabelecer algo na terra, é trazer algo do céu para a terra. Quando você traz algo do céu para a terra, você começa a viver uma vida de milagres. E é por isso que é importante conhecer o que os céus carregam, é por isso que é importante entender como os céus te chamam, é por isso que é importante a gente entender a dinâmica do reino de Deus, a dinâmica dos céus. Por quê? Porque a nossa função na terra é espelhar as realidades dos céus sobre a terra. A oração do Pai Nosso, ela é totalmente ancorada nesse princípio. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feito nos céus. Irmão, o que nós somos? Nós somos aqueles que trazem os céus para a terra. Não há falta nos céus, eu não aceito falta na minha casa também. Não há doença nos céus, eu não aceito doenças sobre a minha família também. Não há medo nos céus, eu não aceito medo sobre a minha casa também. Alguém está comigo? Amém. Então, entender a dinâmica dos céus é algo indispensável se você quer viver esse céu na terra. Irmão, um cristão confuso consegue fazer
da terra um inferno, mas um cristão alinhado consegue fazer da terra um pedaço dos céus. O que é um milagre? Milagre é uma resposta de Deus para suprir uma falta da terra. Milagre é o transbordo de Deus sobre uma realidade da terra. E eu quero botar entre aspas, eu quero usar de licença poética aqui para dizer que a medida de Deus sempre é o exagero. Deus nunca faz o que a gente precisa, Ele sempre faz além do que a gente precisa. Por quê, André? Porque quando você é cheio, por mais que seja incrível, isso ainda diz respeito só a você. Você está cheio. Mas quando você transborda, agora não é mais sobre você, é sobre quem está perto de você também. A medida de Deus é o transbordo. Me ajuda a pregar, fala para alguém perto de você e fala: a medida de Deus é o transbordo. O salmista diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Quando o André está cheio, é bom para o André. Quando o André transborda, quem está perto recebe. Quando a Luciana está cheia, é bom para a Luciana. Quando a Luciana transborda, quem está perto da Luciana recebe. Quando o Mateus, quando o Marcos, fala o nome de alguém, fala o seu nome aí, 1, 2, 3 e... Quando a Daniele, quando você está cheio, ainda fala a respeito de você e da sua história, mas quando você transborda, quem está ao seu redor começa a receber também. Irmão, por quê? Porque milagre não é fim, milagre é meio. Milagre na sua família não é o final da história, milagre na sua família é o meio da história. Deus vai fazer algo em você, e isso vai gerar um testemunho que vai edificar a fé de alguém, e alguém vai passar a crer em milagres porque viu você vivendo o seu milagre. Então você não é mais só alguém que recebe, você se tornou agora uma fonte. A Bíblia diz que se nós cremos nele, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero profetizar isso sobre alguém aqui. Você não vai só viver milagres, você vai gerar milagres, você vai compartilhar milagres, você vai ativar milagres, você vai profetizar milagres, você vai transbordar milagres. Alguém crê nisso? Diga amém. A medida de Deus é exagero. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Ele está dizendo que Ele é infinitamente mais poderoso do que todo o poder que a gente já experimentou, que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente já sonhou um dia que Ele pudesse fazer. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia está ancorando isso em um ponto inicial. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então significa que você precisa pedir e pensar, e Deus vai surpreender você com aquilo que Ele faz. Tem muita gente que não está vivendo milagres porque não anseia por milagres. Tem muita gente que não está vivendo milagres porque não pede por milagres. Tem muita gente que não está vivendo milagres porque não pensa em milagres. Bom, você precisa falar milagre, pensar milagre, crer em milagre, ansiar por milagre, perseguir milagres, provocar milagres. Quando você começar a estabelecer essa dinâmica, o que vai acontecer? Sua vida vai se tornar uma vida de milagres. A sua história vai ser contada como uma história de milagres, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mas você precisa pedir ou pensar. Um dos princípios fundamentais para a gente viver milagres é a gente provocar milagres. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não foi visitada por Jesus. Alguém tem esse sinal de Deus? Diga amém. Amém. Foi ela que foi até Jesus. A Bíblia não diz que naquele dia Jesus olhou o schedule dele e falou: ó, tem que ir lá nessa casa, tem que ver essa mulher que está sangrando há muito tempo. Não. A Bíblia diz que Jesus está caminhando com a multidão. E aquela mulher começa a declarar: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei sarado. Se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei sarado. Você tem noção que essa mulher está pensando milagre, profetizando milagre, declarando milagre e perseguindo milagre? Ela não está só pensando, seria muito bom viver. Não, ela está dizendo, ainda hoje, quando eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. E sabe o que a Bíblia diz? Irmão, pega isso aqui, que isso aqui é muito poderoso. A Bíblia diz que quando aquela mulher toca na orla das vestes de Jesus, ela é sarada. A Bíblia não diz que aquela mulher tocou Jesus. Isso é um princípio muito poderoso, que muitas vezes passa despercebido. Eu quero que você se atente a isso hoje. Irmão, olha para mim. A Bíblia não diz que aquela mulher tocou em Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher tocou o que tocava Jesus. E ela
dela foi sarada. Pastor, eu ainda não entendi, eu vou te explicar. Por que a sua família vai viver algo sobrenatural? Porque por mais que algumas pessoas da sua casa ainda não tenham tocado Jesus, quando elas tocarem você, que toca Jesus, elas vão receber algo de Deus. Saiu virtude dele, a virtude de Jesus não se continha só nele, mas tudo que tocava ele. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Não, de verdade, se alguém recebe isso, será que alguém pode fazer barulho? A Bíblia diz que Pedro anda pelas ruas da cidade, a sombra de Pedro cura. A mulher toca na orla das vestes de Jesus e ela é curada. O centurião fala, você não precisa nem ir na minha casa, libera uma palavra e o meu servo será curado. Irmão, a gente precisa entender que a fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. A gente tem que ter ousadia, a gente tem que se posicionar. Tem milagres que você ainda não viveu por conta de declarações que você ainda não fez. Tem milagres que você ainda não acessou por conta de palavras que você ainda não liberou. Tem milagres que você ainda não viveu por conta de semente que você não lançou. Eu não sei o que falta até hoje para você viver os próximos milagres, mas eu quero declarar em nome de Jesus: quando você se posicionar, milagres acontecerão. Anota isso, irmão. Posicionamento gera milagres. Aquele paralítico que foi içado do alto do telhado, ele passou uma humilhação. E vamos ser sinceros, ele correu um risco. Poderia não ter dado certo, ele poderia ter sido expulso, Jesus poderia não ter gostado da atitude dele, e mesmo ele tendo sido içado, Jesus poderia dizer: tira por favor esse homem daqui, porque não me agradou o que ele fez. Muitas coisas poderiam ter acontecido, ele poderia ter virado piada, ele poderia ter virado escárnio, mas sabe um princípio poderoso para quem quer viver milagres? Você precisa se preocupar menos com a sua reputação. Todo homem, toda mulher na história bíblica que foi até Jesus, ele abriu mão da reputação, mas não abriu mão do milagre. Aquela mulher, se ela fosse descoberta pela lei da época, uma mulher que estava menstruando teria que estar isolada, ela não poderia estar próximo de ninguém, porque eles acreditavam que uma mulher nesse período menstrual, se tocasse alguém, ela contaminaria alguém. Essa mulher era considerada, eu boto entre aspas, como uma amaldiçoada. Então se ela toca alguém, ela contamina alguém. Mas ela se expôs ao risco de morrer, ela se expôs ao risco de ser humilhada. Por quê? Porque ela colocou na balança a reputação e o milagre. Você sabia que uma das perguntas que Jesus mais fez foi: o que queres que eu te faça? Olha que interessante, irmão. Você que está lá em cima, vocês estão ouvindo bem? Então pega isso aqui. Não só Jesus, como todo mundo da época sabia o que o cego precisava. Ele queria enxergar. Eles sabiam que o paralítico precisava, ele queria andar. Eles sabiam que o leproso precisava, ele queria ser curado, ele queria ser limpo. Mas por que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus não pergunta isso porque Jesus precisa saber da resposta. Jesus pergunta isso porque a dinâmica para gerar milagres é: com a nossa boca confessamos as nossas vulnerabilidades e ouviremos da boca de Deus o nosso milagre. O que queres que eu te faça? Eu quero enxergar, então seja curado, a tua fé te curou. Eu quero andar, então levanta e anda, carrega a tua maca, fala para todo mundo que você viveu. O que queres que eu te faça, irmão? Jesus está perguntando para pessoas nessa noite: filho, o que queres que eu te faça? O que você precisa? Qual é a tua falta? O que falta em você? Qual é a realidade que precisa mudar ao teu redor? Mas muitas vezes a gente está tão preocupado em proteger a reputação, e por conta disso a gente está sendo poupado de viver milagres. Irmão, olha para mim. Tem momentos em que a gente vai precisar se expor se a gente quiser viver algo sobrenatural. Tem pessoas que, quando a gente faz um apelo, por exemplo, para salvação ou até para cura, tem gente que precisa de cura, mas não quer levantar as mãos porque está preocupado com o que o outro vai pensar. Deixa eu te falar, o que o outro vai pensar não muda nada na sua história, mas aquilo que Deus pensa a teu respeito, isso pode mudar a tua história. A palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então vamos guardar isso. Todo milagre nasceu de um problema. Milagres nascem na crise, milagres nascem na falta. Então, se você está num cenário desafiador, eu quero te dar uma boa notícia: você está no melhor cenário para viver um milagre hoje. Se algo te falta, você está no melhor lugar para viver um milagre hoje. Alguém recebe isso? Diga amém. E para mim, talvez não haja nenhum cenário melhor para falar de milagres do que falar de tempestades.
Eu amo falar de tempestade porque nos últimos anos parece que algumas estações elas começavam e por muitos meses elas não terminavam. Alguém que já viveu uma tempestade? Tempestade emocional, alguns desafios, levantes, caos, coisas fora do nosso controle. Mas você sabia, irmão, que a tempestade é o lugar perfeito para a gente viver milagre? Eu quero compartilhar com você hoje alguns milagres, algumas chaves que a gente aprende numa tempestade em que Jesus veio andando sobre as águas. E os discípulos estavam desesperados no meio do mar. Você está comigo ainda? Diga amém. Amém. Então vamos junto. Deixa eu ler com você aqui, ó. Mateus 14:22 diz assim: Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente, você pode declarar isso comigo? Diga imediatamente. Lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, me mandem ter ao teu encontro por sobre as águas. Versículo 29, venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começou a afundar. Então gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente, você pode declarar isso? Diga imediatamente. Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, versículo 32, o vento cessou. Primeira chave que eu quero compartilhar sobre esse milagre especificamente. Irmão, guarda isso porque isso pode mudar algumas dinâmicas na sua vida a partir de hoje. Primeira chave que a gente aprende com esse milagre é que antes de Pedro andar sobre as águas, Pedro andou sobre uma palavra. Tudo que constrói um caminho onde não existe, começa a partir de uma palavra que saiu da boca de Deus. Toda intervenção divina, todo milagre, tudo que acontece de sobrenatural, antes de ser gerado na terra, isso foi gerado e foi liberado através de palavras que saíram da boca de Deus. A Bíblia diz que quando a terra se forma e vazia, disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele viu que era bom. Então ele disse que haja separação entre a porção seca e a porção molhada, que haja multiplicação de cada ser segundo a sua espécie. Sabe o que é interessante? Com a palavra, Deus vai estabelecendo tudo que existe. João diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo estabeleceu o que não existia. Irmão, eu quero que você entenda o seguinte: o poder da palavra da fé, o poder da palavra liberada, o poder de uma confissão, o poder de alguém que crê em milagres e se move sobre milagres e profetiza milagres, estabelece aquilo que não existe. A fé é uma dinâmica de antecipação, significa tratar as coisas que não existem como se elas existissem. Alguém está comigo? Diga amém. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que antes de Pedro tocar a superfície das águas, Pedro tocou a palavra que saiu da boca de Jesus. Eu vou até além, eu quero botar entre duas aspas para ninguém tratar isso como heresia, ok? É só uma licença poética. Alguém está comigo? Diga amém. Eu acredito que é possível que talvez a sola dos pés de Pedro nem tenham se molhado, porque entre as solas dos pés de Pedro e a superfície das águas havia uma palavra. Quando Jesus fala: Pedro, vem, sou eu, o convite de Jesus constrói um caminho entre o lugar que Jesus está e o lugar que Pedro está. Se Pedro tivesse colocado o pé para fora do barco sem que houvesse uma palavra de Jesus, ele teria afundado. Mas como Pedro coloca o pé para fora, depois que uma palavra de Jesus foi liberada, um caminho de milagres acabou de ser construído. Irmão, deixa eu te dar um conselho: não comece nada que você não dependa de um milagre para sustentar. Tudo que você precisa é de uma palavra de Deus. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Diga: tudo que eu preciso, diga, é de uma palavra de Deus. Fala com autoridade, diga: tudo que eu preciso é de uma palavra de Deus. Primeira coisa que a gente aprende com esse milagre: Pedro andou sobre uma palavra antes de andar sobre a superfície das águas. Sabe o que é interessante?
Andar sobre as águas não foi uma ideia de Jesus, foi uma ideia de Pedro. Tem muitos milagres que você vai viver que não são necessariamente uma ideia de Deus para você, mas foram uma ideia sua para Deus, e Deus disse, tudo bem, é uma boa ideia. Você quer um exemplo? A Bíblia não disse, Jesus vem andando sobre as águas, ele olha para Pedro e fala, ei Pedro, eu tive uma ideia. Vem aqui, cara, deixa eu te mostrar o que eu estou vivendo. Olha que incrível isso aqui, Pedro, eu estou andando sobre as águas. E então Pedro, entusiasmado, sai do barco e vai correndo na direção de Jesus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando Pedro olha para Jesus, fala, Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. E então Jesus diz, Pedro, sou eu, vem. Irmão, tem muitos milagres que a gente vai viver quando a gente confessar para Deus aquilo que a gente precisa viver, aquilo que a gente deseja viver. Tem ideias que Deus vai te dar, e tem ideias que você vai compartilhar com Deus. Deus, eu preciso viver esse romper. Deus, eu gostaria muito de poder acessar esse milagre. Deus, seria incrível poder viver essa história. Irmão, a Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Alguém aqui está comigo? Diga amém. A segunda chave que eu quero compartilhar sobre o milagre da tempestade de Pedro é que antes de Pedro vencer a gravidade, ele precisou vencer algo que é muito mais difícil do que a gravidade. Pedro precisou vencer a incredulidade. A gravidade não é um problema para quem crê, mas a incredulidade torna impossível qualquer coisa. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Bom, às vezes para a gente é mais difícil vencer a incredulidade do que vencer um gigante. Às vezes para a gente é mais difícil vencer a incredulidade do que vencer um tumor. Às vezes para a gente é mais difícil vencer a incredulidade do que vencer uma dívida. Mas se nós tivermos fé e não duvidarmos, olha o que a palavra diz em João: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O nosso problema não é o problema de fato. Nosso problema é a falta de fé. Os gigantes não são um problema, o câncer não é um problema, a tempestade não é um problema, se estivermos firmados numa fé inabalável. Sabe uma coisa que eu aprendi no meio de uma das minhas maiores crises? É que os gigantes que eu achei que seriam o final da minha história, na verdade, Deus me ensinou que eles eram só a plateia, que iam assistir o meu milagre. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Os seus gigantes não são um problema, os seus gigantes são a plateia. Olha o que o salmista diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Irmão, vamos ser sinceros, quantas vezes a gente está esperando que um problema cesse para que o milagre chegue? Quantas vezes a gente está esperando que o medo saia para que a coragem venha? Quantas vezes a gente está esperando que uma crise cesse para que a paz então seja experimentada? Mas a paz que excede todo entendimento não depende da nossa capacidade de entender. Tem momentos que a gente não está entendendo nada, mas existe uma paz que excede todo entendimento. Você não vai dormir em paz quando tudo estiver bem, você vai dormir em paz porque Deus está com você, e isso é tudo que você precisa. Você não vai ter paz só porque a doença foi vencida ou o diagnóstico foi contrariado. Isso não é fé, isso é óbvio. Celebrar depois que um problema é vencido não é fé, isso é óbvio. Celebrar depois que um tumor é removido não é fé, isso é óbvio. Semear depois que uma crise financeira cessa não é fé, isso é óbvio. A fé significa celebrar antes do milagre chegar, porque pela fé eu sei, ele já aconteceu. Alguém está comigo aqui? Aleluia! Tratar as coisas que não são como se já fossem, isso é fé. Eu vivi algo no Rio de Janeiro alguns anos atrás, irmão, que marcou a minha jornada de fé. Tinha uma mulher lá no Rio que ela não podia engravidar, mas ela se inscreveu no curso de pais grávidos. E eu lembro que na época aquilo ali foi muito estranho para algumas pessoas. Alguns ficaram encorajados pela fé dela, mas alguns ficaram preocupados. E se não acontecer? E se ela se frustrar? E se ela não gerar? E aí eu lembro que uma das pessoas próximas foi falar com ela com muito zelo, com muito cuidado, mas chamou ela e falou: deixa eu te fazer uma pergunta, você não tem uma dificuldade para engravidar? Ela falou: tenho. Segundo a medicina eu não posso ter filhos. Ela falou: mas você não se inscreveu no curso de pais grávidos? Por quê? Ela falou: os médicos disseram que eu não vou ser mãe, mas Deus disse que eu terei filhos. Então eu não vou esperar o meu milagre chegar para me preparar, eu vou me preparar para quando o meu milagre chegar. Então, sabe o que eu aprendi com a história dessa mulher? Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Fortalece.
mas a fé dela não. O problema não é se o ventre é estéril, o problema é se a minha fé é estéril. O problema não é se a terra é estéril. A Bíblia diz que Isaac, no meio da seca, plantou e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Irmão, tanto faz se a terra é seca, se os dias são maus, se a geografia é estéril, se os inimigos são muitos, se as vozes estão falando muito alto. Não tem a ver com o teu exterior, tem a ver com aquilo que você carrega. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Deus está mais preocupado com como você está do que como as coisas estão. Porque como você está determina como as coisas estarão. Olha que princípio que Jesus estabelece. Na época em que Jesus vem para a terra, os religiosos, eles tinham alguns costumes. Um deles é que eles não tocavam em nada que estava morto, porque eles acreditavam que se você tocasse em algo que estava morto, você seria contaminado. Então, se você visse um cortejo fúnebre, você ia ver o defunto, a pessoa, enfim, que estava sendo sepultada, indo à frente. E os sacerdotes, eles estavam a muitos passos de distância. Por quê? Porque eles acreditavam que se eles tocassem em algo morto, eles seriam contaminados. Mas Jesus, ele inverte essa dinâmica. Jesus toca em alguém morto, e alguém morto volta a viver. Jesus toca no leproso, o leproso é limpo. Jesus toca na visão de um cego e ele passa a enxergar. Qual que é a dinâmica que Jesus estabelece a partir de uma nova aliança? Eu não me torno o que eu toquei, mas o que eu toquei se torna aquilo que eu sou. Por que você que é pai e mãe precisa colocar a mão sobre os teus filhos e abençoá-los? Porque a bênção que você libera sobre eles escorre da cabeça à planta dos pés. Por que você, empresário, precisa convidar Jesus para entrar? Irmão, Jesus tem que ser o nosso sócio majoritário. Você precisa colocar a mão na tua empresa e profetizar sobre ela. Você precisa colocar a mão sobre os teus filhos e profetizar sobre eles. Você precisa colocar a mão no teu corpo se existe alguma doença, enfermidade. E você vai ver isso acontecendo no final aqui. Dezenas, para não dizer talvez centenas de pessoas serão curadas ainda essa noite. Você crê nisso? Você tem que colocar a mão sobre o que está doente e profetizar a vida. Às vezes a gente gasta muito tempo falando do que já está. A gente tem que gastar tempo profetizando como isso ficará. Esse é o meu tumor. Essa é a minha doença. Esse é o meu desafio. Não. Para de chamar de seu o que Jesus já chamou como sendo dele. Isaías 53 diz: certamente ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Já para eu pensar que às vezes a gente chama de nosso aquilo que a gente gostaria de abrir mão? O meu tumor, a minha crise, a minha dívida, os meus gigantes. Não, irmão, não toma posse. Você tem que tomar posse do seu milagre. A minha cura, o meu milagre, o meu romper, o meu recomeço. Os seus gigantes têm nome, mas eles não foram chamados de seus, eles não foram levantados para que você se aposse deles. Você sabe um dos desafios que a gente enfrenta? Alguém está comigo aqui? Diga amém. É que muitas vezes a gente domestica algum gigante. A Bíblia diz que quando Davi chega naquele lugar, o gigante está gritando bem alto e ele está confrontando o exército do Deus vivo. Davi chega, ele era o Uber Eats da época, ele está levando comida para os seus irmãos, ele não estava alistado para a guerra, ele não fazia parte daquele exército, ele não tinha armaduras, ele não tinha armamentos. Mas sabe o que chama a atenção de Davi? O que causou estranheza em Davi é que Davi acaba de chegar e ele vê um homem afrontando o exército de Deus. Mas por que aqueles homens que há dias ouviam essas afrontas não se incomodavam mais? Porque existe uma chave, irmão, guarda isso. Muitas vezes a gente se acostuma com a voz dos nossos gigantes, a gente se acostuma com a voz das crises e a gente permite que eles permaneçam. Mas Davi não considerava seu aquele gigante. Ele tinha acabado de chegar, ele tinha acabado de entrar naquele cenário. Então quando ele chega, ele pergunta: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Um homem que não tinha uma aliança com Deus, ele era incircunciso. Então todos os homens olhavam para aquele gigante e eles viam a grandeza daquele gigante, eles viam a força daquele gigante. Mas Davi olhou para aquele gigante e ele viu a fragilidade daquele gigante, ele viu a vulnerabilidade daquele gigante. Qual era o ponto sensível daquele gigante? Ele não tinha uma aliança com Deus. Em outras palavras, o que Davi está dizendo é: quem é esse homem que não tem uma aliança com Deus para afrontar um exército que caminha debaixo de uma aliança de Deus? Bom, guarda isso em nome de Jesus. O câncer não tem uma aliança com Deus.
Tumores não têm uma aliança com Deus. Cistos não têm uma aliança com Deus. Inflamações não têm uma aliança com Deus. Dores crônicas não têm uma aliança com Deus. Doenças psicossomáticas não têm uma aliança com Deus. Problemas emocionais não têm uma aliança com Deus. Depressão não tem uma aliança com Deus. Ansiedade não tem uma aliança com Deus. Mas você está debaixo de uma aliança feita com sangue. Por que você pode, e a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai viver milagres? Porque você está debaixo de uma aliança de Deus. Você é quem Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. Você pode o que Deus diz que você pode. E você vai viver o que Deus declarou que você viveria. Alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus? Você pode levantar suas mãos e profetizar isso essa noite. Diga, eu sou quem Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu vou viver cada milagre que Deus declarou que eu viveria. Diga, a partir de hoje. Diga, eu rejeito todas as doenças, todas as enfermidades, todas as crises. Diga, elas não são minhas. Diga, todas elas Jesus levou sobre si. Diga, em vez do inferno, um espetáculo público, triunfando sobre ele no Calvário. Diga, eu sou livre, eu sou sarado, eu sou justificado. Diga, eu sou santo. Diga, as correntes não me prendem mais. Como diga, as cadeias não me param mais. Porque se Jesus me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Eu vim livre aqui nessa noite. Você pode dar um bravo de liberdade no seu lugar. Aleluia! 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 Quem consegue ouvir mais 15 minutos dessa mensagem? Diga amém! Tempestades, irmão, se você não está vivendo, pode ter certeza, em algum momento você vai viver. Fazem parte. Mas tempestades não são lugar de habitação, tempestades são lugar de transição. Tem que ser passageiras. Não se acostume com gigantes, não se acostume com desertos, não se acostume com tempestades, mas também não tenha medo, eles fazem parte. Tempestades são a nossa escola da fé. Você se tornou mais forte a partir de algumas tempestades que você viveu. Eu tenho certeza que todo mundo aqui teve algum período em que foi esticado no momento da sua maior crise. Minha esposa Kezinha diz que a fé prospera no desconforto. Fala para quem está do seu lado, a fé prospera no desconforto. Muita gente se perde no dia bom, mas muita gente volta no dia mau. A chave para uma vida extraordinária é não sair desse lugar nos dias bons, nos dias maus. Não entrega para o Senhor só os teus piores dias, entrega para Ele também os seus melhores dias. Não entrega para Ele só os dias da sua velhice, quando você fez tudo o que você queria fazer. Entrega para Ele os dias da sua mocidade, quando você vai abrir mão de algum desejo seu para fazer uma vontade dEle. Ainda bem que eu vim, irmão. Eu casei com 20 anos de idade, a Kezinha tinha 17. Meu sogro teve que autorizar para ela poder casar, ela era menor. Muita gente da igreja achou que a Kezinha estava grávida, por isso que a gente casou tão rápido. Mas eu lembro que no primeiro mês de namoro eu escrevi uma carta para o meu sogro e eu falei: sogrão, a sua filha é a mulher da minha vida e a gente vai casar bem rápido. Eu confesso que eu oro para que a minha filha não receba uma carta dessa. Eu tenho logo 2 meninas, então, por favor, ore por mim quando você lembrar. É sério, irmão, eu criei um precedente perigoso na nossa família. Que todas as vezes que eu falo que a Cécia vai casar no mínimo com 20 anos, ela lembra da história da mãe dela comigo. Mas eu lembro que naquela época eu olhei para aquilo que Deus tinha prometido e eu falei: se isso é a vontade de Deus pra gente, eu não quero esperar, eu quero viver ela o quanto antes. O problema é que muitas vezes a gente prefere adiar sonhos de Deus para antecipar os nossos. Quando eu comprar a casa, quando terminar a faculdade, quando os meus filhos nascerem, quando os meus filhos crescerem, quando os meus filhos estiverem fora na faculdade, quando tudo que eu quero estiver concluído, eu começo a vontade de Deus. Mas, irmão, guarda isso em nome de Jesus. Deus não nos chamou para viver a vontade dele depois que a gente vive a nossa. Deus nos chamou para viver a vontade dele ao invés da gente viver a nossa. É porque esse é um desafio
na teologia que muitas vezes a gente tem ouvido. Existem muitas pregações que mantêm o nosso coração quentinho, aquecido, mas eles não levam a gente para um lugar de novidade de vida. Porque o Evangelho, a proposta do Evangelho não é gerar uma versão melhorada de quem você é. Eu abro alguns parênteses, mas a gente sempre volta para o cerne da mensagem, amém? É porque eu quero liberar tudo que eu posso enquanto eu posso aqui. Eu não sei quando eu vou voltar em Porto Alegre. Alguém está recebendo? Alguém está feliz de estar aqui? A proposta do Evangelho não é melhorar você. Isso é uma das maiores mentiras que tem sido pregada. Não, Deus te aceita do jeito que você é. Não, Deus não te aceita do jeito que você é. Porque se Ele te aceitasse do jeito que você é, o filho dele não precisaria morrer para você nascer de novo. Deus te recebe do jeito que você está, mas Ele quer te levar para um lugar mais alto. Ele te ama tanto que Ele recebe do jeito que a gente está, sujo, perdido, irmão, em caos, em crise, mas Ele te ama tanto que não vai deixar você permanecer do jeito que chegou. Então Deus te recebe do jeito que você está, mas Ele quer te levar para um lugar onde você vai encontrar a sua real identidade. Irmão, o Evangelho, a proposta do Evangelho é morrer quem você se tornou, para nascer quem Deus sempre quis que você fosse. Com 17 anos eu me converti, e aí o André começou a ver o que o André tinha se tornado, e ele então encontrou Jesus, e ele falou: eu quero abrir mão de tudo isso, eu não aguento mais ser quem eu sou, fazer o que eu faço, sentir o que eu sinto, pensar o que eu penso. Então morreu o André que eu tinha me tornado, para nascer o André que Deus sempre quis que eu fosse. Está comigo? Diga amém. O Evangelho, irmão, fala a respeito de um novo nascimento. O Evangelho não tem o propósito de melhorar você. O Evangelho tem o propósito de matar você, porque só quando a gente morre pode nascer um novo de Deus. O Pedro que eu estou falando aqui, ele viveu milagres como esse. Ele andou com Jesus sobre as águas, mas tempos depois ele nega Jesus e diz que não sabe quem ele é. Por quê? Eu preciso ancorar essa mensagem nesse princípio, porque viver milagres não é uma garantia de viver a plenitude dos sonhos de Deus. Tem gente que vive um milagre e esquece o Deus que gerou o milagre. Nem todos os leprosos que foram curados voltaram para agradecer. Nem todos os homens que viveram milagres com Jesus se tornaram discípulos dele. Nem todos os homens que viram Jesus fazer caminharam com ele até o final. Por quê? Porque tem muita gente que só quer receber o milagre. Irmão, Deus não quer ter uma relação de uma noite com você. Deus quer ter um relacionamento até a vida eterna. Você não vai viver um milagre só essa noite. Você não vai viver um milagre só esse ano. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai nos atrair cada vez mais para perto dele. Você vai se tornar quem Deus te chamou para ser. Você vai viver o que Deus disse que você viveria. O salmista diz: o Senhor já escreveu todos os meus dias no seu livro, antes de cada um deles existir. Sua história já foi escrita pela mão de Deus, ela já foi estabelecida. Alguns dizem: pastor, onde entra então o livre-arbítrio? Se Deus já estabeleceu uma história para mim, qual é a minha liberdade? A sua liberdade está em abortar os sonhos de Deus ou se apossar deles. Sua liberdade está entre abrir mão da vontade de Deus ou se agarrar a ela. Se você se agarrar àquilo que Deus tem para você, eu te garanto, irmão, milagres não serão um problema. Milagres serão parte da sua história. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a profetizar. Fala: irmão, aquilo que era impossível sem Deus vai se tornar inevitável com Ele. Profetiza para quem está do outro lado, para ninguém ficar com ciúme. Fala: aquilo que era inevitável sem Deus, aquilo que era impossível sem Deus, vai se tornar inevitável sem Ele. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Sabe outra coisa que eu acho poderoso no milagre de amém? Porque Jesus pode fazer melhor. Vamos, incendiados, não me deixe. Vem cá. Qual é o seu nome? Fábio, vem cá, Fábio. Ele trouxe uma plaquinha, me dá um abraço. Você está igual eu estava um mês atrás, irmão. Só precisava de um abraço. Você pode celebrar a vida do nosso amigo aqui. Já que ele foi ousado, deixa eu ver a... Isso, hein? Cadê o Natan? Deve estar aqui. Dá um abraço. Foi você que escreveu isso aqui? Bonita a letra, hein, mano? Eu achei que a minha que era feia, hein? Tô brincando, incrível a letra. Parabéns, né? Aqui, guarda pra mim, por favor, mano.
Vou guardar com carinho, vou emoldurar isso daqui. Deixa eu te falar, você pode ser Pedro hoje pra gente? Então vai ali embaixo, por favor, que você acabou de afundar. Vai lá. Olha o que a Bíblia diz. Vocês estão felizes ainda? Diga amém. Não pega isso aqui, não se distrai. A Bíblia diz que Pedro então vai andando sobre a palavra até a direção de Jesus. Mas em algum momento, Pedro começa a olhar para a força das ondas e ele afunda. Esse é um problema que muitas vezes a gente enfrenta. A gente esquece quem chamou a gente começa a tentar entender como isso está acontecendo. Conselho de amigo. Esquece o como, confia em quem. Você perguntar como você está vivendo o que você está vivendo esse ano. Eu não sei como, mas eu sei quem me chamou para viver. Pastor, como que você saiu daquele CTI com endocardite bacteriana aguda, com uma mortalidade de 1 a cada 3 pessoas, com a sua válvula mitral completamente tomada, com a equipe do cardio esperando você para abrir o seu peito e botar uma membrana? Como? Eu não sei, mas eu sei quem me tirou de lá. Amém? Seus milagres, eles não precisam dar resposta de como vai ser, mas a resposta deles é quem vai fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Alguém está comigo? Diga amém. Então a Bíblia diz que quando Pedro vem andando sobre as águas, ele tira o olhar de quem chamou ele para andar, ele começa a tentar entender como isso vai acontecer. A Bíblia diz que Pedro então afunda ele então, por favor. Você fez a plaquinha, agora participa, né? E sabe o que a Bíblia diz? Cara, eu amo esses detalhes da Bíblia. A Bíblia diz que imediatamente, fala comigo, imediatamente Jesus estendeu a mão. O que a religião faz? A religião ela não socorre a gente imediatamente, ela cobre algumas coisas antes dela nos socorrer. A religião vai falar, você precisa se limpar antes de vir. O Evangelho fala, vem do jeito que você está e eu te limpo. A religião vai falar, você tem que se consertar antes de vir. O Evangelho vai falar, vem do jeito que você está, porque sou eu que conserto você. Porque a religião cobra, o Evangelho dá. Tudo que a religião exige do homem, o Evangelho derrama sobre o homem. Amém? Então a Bíblia diz que Jesus, quando vê Pedro afundando, imediatamente estende as mãos. E aí depois ele questiona, homem de pequena fé, por que duvidou? A religião normalmente pergunta primeiro, por que você duvidou, irmão? Por que você não crê? Em alguns momentos ela estende a mão. Não é assim que Jesus faz. Jesus imediatamente estende as mãos. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Agora isso aqui é uma das coisas que eu acho mais poderosas desse milagre. A Bíblia não diz como Pedro voltou com Jesus para o barco. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus estende as mãos, eles voltam para o barco. Eu não consigo imaginar Jesus arrastando. Afunda um pouquinho, meu filho, por favor. Isso. Alguém consegue imaginar Jesus arrastando Pedro e falando, Pedro, eu te falei, cara, você é muito pequeno. Alguém consegue imaginar isso ou não? Não? O que você imagina que Jesus fez? Eu imagino que Jesus, depois de imediatamente estender as mãos, ele traz Pedro, vamos Pedrão, vamos gastar teu crossfit agora. Não, filho, bora. Pedrão. O que Jesus faz? Irmão, pega aqui. Eu creio que Jesus traz Pedro para o lugar que ele está. Você consegue imaginar que o Pedro que acabou de afundar agora está andando com Jesus junto sobre as águas? Imagina Jesus falando, Pedro, todo mundo está questionando você voltando molhado para o barco, mas ninguém vai poder dizer que andou sobre as águas comigo. Pedro, todo mundo preferiu o conforto de estar dentro de um barco, mas você vai ser citado ao longo da história como alguém que andou sobre as águas com Jesus. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Está tudo bem se em alguns momentos a gente afunda. O que a gente não pode esquecer é que Jesus é o socorro presente na hora da angústia. Se você clamar, Ele estende a mão. Se você pedir, Ele te socorre. Se você crer e não duvidar, milagres acontecerão, porque tudo que falta em você escorre dele. Alguém crê nisso? Diga amém. Vai lá, Pedro, obrigado, tá lindão, Deus te abençoe. Levante suas mãos. Levante suas mãos e declare isso. Diga, tudo que falta em mim escorre em Jesus. Diga, tudo que falta em mim escorre de Jesus. Você está cansado? Ele é o descanso. Você está perdido? Ele é o caminho. Você está enfermo? Ele é a cura. Você está confuso? Ele é o maravilhoso conselheiro. Você está sentindo fraco? Ele é o Deus forte. Você está preocupado com o tempo? Ele é o Pai da eternidade. Você está no meio de uma guerra? Ele é o príncipe da paz. Você está vivendo um momento de escassez? Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Se
Seus inimigos vêm contra você, você precisa lembrar que existe uma bandeira fincada. Ele é o Jeová Rafá, o Senhor é a nossa bandeira, Ele é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, irmão. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus de alianças, Ele é o Deus de promessas, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas, Ele é o Alfa e o Ômega. A partir dele tudo subsiste. Todos os nossos inimigos foram estabelecidos debaixo dos seus pés. Ele recebeu de Deus a plenitude sobre todas as coisas. Ele é o homem mais poderoso que existe. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Ele carrega nome sobre todo nome. As nossas doenças e as nossas crises, quando se tornaram dele, a gente precisa entender que foram colocadas debaixo dos seus pés. O câncer tem um nome, mas não é mais poderoso do que o nome de Jesus. As crises têm nomes, mas não são mais poderosas do que o nome de Jesus. Alguém pode levantar suas mãos e declarar com autoridade: diga, eu creio que há poder no nome de Jesus. Diga aí, diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Diga, eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir. Diga, Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Diga, nele o meu coração confia. Diga, Ele é a esperança viva, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu socorro, Ele é o meu socorro presente na hora da angústia. Diga, eu clamei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores, porque aqueles que olham para Ele não demonstrarão decepção, mas os seus rostos estarão cobertos de alegria. Diga, a despeito da dor de ontem, eu creio no milagre de hoje. Diga, a vergonha de ontem vai se tornar a dupla honra de hoje. Diga, a doença de ontem vai se tornar o testemunho de hoje. Vamos, Porto Alegre, alguém comigo aqui? Diga, a falta de ontem vai se tornar o transbordo de hoje. Diga, porque hoje é um bom dia para viver milagres. Alguém quer isso aqui, pelo amor de Deus? Apaixonado por Jesus aqui. Sabe o que eu amo em Jesus, irmão? Jesus não tem dificuldade de se inclinar para o lugar que a gente está. Mas Ele nunca deixa a gente ir lá. Jesus vai até Pedro, mas traz Pedro até onde ele está. Jesus vai até aquela mulher adúltera. Ele não tem dificuldade de se inclinar para o lugar da humilhação. Quem pega isso aqui e recebe isso aqui em nome de Jesus? A Bíblia diz que uma mulher foi pega em adultério. Segundo a lei, essa mulher poderia ser apedrejada. Na verdade, segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. Colocam então Jesus numa sinuca de bico. Colocam Jesus num momento delicado. Porque quando perguntam para ele, o que a gente faz com essa mulher? Se Jesus fala, cumpriram a lei, deveriam apedrejar ela. Jesus então feriria a graça. Mas se Jesus dissesse, perdoa ela, Jesus então feriria a lei. E aí Jesus fala algo que se tornou um pilar fundamental dentro do Evangelho da Graça. Ele fala, aquele que não cometeu pecado, atire a primeira pedra. Mas deixa eu te levar para um lugar. A Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar, que aquela mulher está sendo confrontada, está sendo humilhada, está sendo acusada, a Bíblia diz que Jesus então se inclina, ele começa a escrever algo no chão, que ninguém sabe até hoje o que ele escreveu. Mas eu creio que isso é uma das formas dele se prostrar e se aproximar do lugar que aquela mulher estava. Aquela mulher estava prostrada, Jesus se prostra. Aquela mulher estava no chão, Jesus se abaixa. Então guarda isso em nome de Jesus. Ele não tem dificuldade de acessar o nosso lugar de dor. Ele não tem problema em visitar o nosso lugar de humilhação. Mas Ele não vai permanecer com a gente lá. É por isso que vitimistas não acessam milagres. Porque ser vítima é uma situação, mas se tornar um vitimista é uma decisão. Todo mundo aqui foi vítima de alguma coisa, mas se tornar um vitimista é uma escolha, é parte de uma mentalidade. Jesus, Ele não tem dificuldade de ir até um lugar onde a gente foi vítima de algo, talvez um abuso, uma dor, uma doença, uma falta, uma crise, uma vergonha, uma humilhação. Mas Ele só acessa esse lugar para tirar a gente desse lugar. Alguém está comigo? Diga amém. Então a Bíblia diz que ele se inclina e ele pergunta para essa mulher, mulher, onde estão seus acusadores? Ela procura e fala, Senhor,
todos se foram. E aí algo acontece. Jesus então dá uma ordem para ela, uma direção. Ele fala: agora vá e não peques mais. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Eu não sei o lugar que você está. Talvez alguém aqui possa estar no lugar mais baixo que já esteve. Talvez alguém aqui em alguma área da sua vida está enfrentando talvez a maior crise que já enfrentou. Mas eu vim nessa noite falar de um Jesus que não tem dificuldade de acessar o seu lugar da dor, mas Ele não quer que você permaneça lá. Porque o Evangelho não é anestesia. O Evangelho não é um remédio que a gente toma para que as dores parem de doer. O Evangelho é cura para que as feridas abertas sejam fechadas. O Evangelho não é remendo, o Evangelho é renovo. O Evangelho não é fingir que não está doendo. O Evangelho é a cura para que não doa mais. Muitas vezes a gente confunde a fé como se fosse a negligência dos problemas. A fé não é você olhar para um câncer e dizer: isso não é um câncer. A fé não é você olhar para um osso quebrado e falar: ele não está quebrado. A fé não é você olhar para um boleto e falar: você não é um boleto. Tem uma brincadeira entre os carismáticos, aqueles que se movem debaixo da palavra da fé, que um dia esse cara, depois de uma pregação extraordinária sobre fé e milagres, a esposa dele chega em casa e está ele gritando para um boleto: você não é um boleto, você não é um boleto. Boletos não deixam de ser boletos porque a gente finge que eles não existem. Tumores não deixam de ser tumores porque a gente finge que eles não existem. Diagnósticos não deixam de ser diagnósticos porque a gente finge que eles não existem. A fé não é a negligência do problema. A fé significa não dar para o problema um lugar de influência na construção da nossa história. O câncer é real, mas o meu Jesus é mais real do que esse câncer. A crise é real, mas o Deus da provisão é mais real do que essa crise. A fé, irmão, não torna a gente bitolado, fingindo que não está vendo o que está acontecendo. Pelo contrário, a fé não é a gente não enxergar o óbvio, a fé é a gente enxergar além do óbvio. Pega isso aqui em nome de Jesus. A fé não significa a gente parar de olhar para as realidades, a fé significa a gente olhar para uma realidade superior. O salmista, ele diz: eu levo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Sabe o que eu acho poderoso? Muitas vezes a gente acha que o salmista está buscando um socorro, mas na verdade ele tinha várias opções de socorro. Naquela época, no alto dos montes, eram colocados imagens de deuses pagãos. Então quando alguém estava num momento difícil, ele olhava para o alto dos montes e ele escolhia um Deus, para que aquele Deus se tornasse o seu socorro. O que o salmista está dizendo não é que ele não tem nenhuma opção, o que ele está dizendo é que entre todas as opções, a fé dele está ancorada no Deus da sua salvação. Ele fala: eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Às vezes a gente não vive milagres porque a gente ancora a nossa expectativa em respostas naturais. Médicos são usados por Deus, mas até a cura, que acontece através de uma intervenção médica, eu creio que é para uma inspiração divina. Tudo que é natural se dobra ao sobrenatural. Tudo que é natural se curva ao sobrenatural. Tudo que é natural serve ao sobrenatural. Quem está comigo, diga amém. Então a gente precisa ter esse entendimento, irmão. A fé não é negligência, não é você se tornar bitolado, não é você se fechar para a realidade ao teu redor. Não. A fé é você enxergar uma realidade superior. Olha que interessante isso, irmão. Guarda isso aqui. A Bíblia diz que o profeta, ele foi cercado, a cidade está cercada. Eu vou falar bem rápido sobre essa história. Tudo que o rei tentava fazer contra o povo de Deus, esse profeta ele ia para o rei e ele falava, ele revelava: olha, eles estão vindo por esse caminho, estão vindo dessa forma, eles estão planejando isso. E a Bíblia diz que o rei então começa a ficar revoltado, ele chama os seus soldados mais próximos, ele fala: alguém está traindo a gente. Tem alguém aqui que está contando todos os nossos planos, porque tudo que a gente planeja contra eles se organizam antes. E aí um dos soldados fala: não, rei, não é nenhum de nós que é um traidor. Mas eles têm um homem que é um profeta de Deus, e até o que a gente conversa aqui em secreto, Deus revela para ele. Aí o rei fala: então, reúna todos os exércitos, e eu quero que vocês matem o profeta. É para esse lugar que eu quero te levar. Alguém está comigo? Diga amém. Então a Bíblia diz que um dia, o moço do profeta, o assistente do profeta, acorda, e quando ele abre a porta, ele fala: uau, meu Deus. Ele chama o profeta e fala: profeta, deu ruim. A cidade está cercada, a gente vai morrer. Ele fala: Senhor, o que vai ser da gente agora? E o profeta, ele faz duas orações. Fala comigo, duas orações. A primeira oração que o profeta faz não é para que Deus haja, é para que o jovem veja o que Deus já está fazendo. A primeira oração dele é: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja.
E quando a visão espiritual do jovem é aberta, ele percebe que maior era o número de exércitos de Deus ao redor da cidade do que o número de exércitos inimigos vindo contra ele. A fé não é você fechar os seus olhos para os inimigos que vêm contra você. A fé é você abrir os seus olhos espirituais para ver os anjos do Senhor que guardam você. A fé não é você fingir que o tumor não é tumor. A fé é você olhar para o Deus que é o Deus da cura, o Jeová Rafá. A fé não é você fechar os seus olhos para a dívida. A fé é você abrir os seus olhos para o Deus da provisão. Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo que falta em mim escorre dele. Alguém está comigo? Diga amém. O que são milagres, Porto Alegre? Milagres são uma resposta dos céus para um clamor da terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilharem, clamarem, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E eu quero profetizar, devo ter só mais alguns minutos. Produção, qualquer coisa vocês me avisam se eu tiver que acabar. Alguém consegue ouvir mais 10 minutos aqui? Diga amém. Eu juro que eu fiquei um pouco triste da gente começar a sessão tão tarde, porque hoje eu queria pregar umas 2 horas aqui. Eu não sei se alguém vai querer ouvir 2 horas, mas eu pregaria por 2 horas. Amém? Você está recebendo de Deus? De verdade, você pode celebrar Jesus nesse lugar? Não, vamos lá, se for para ele, vamos fazer melhor. Mas alguém pode dizer, ainda bem que eu vim, Jesus.